bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje nós vamos resolver a prova de Biologia de 2022 do CESUPA, da prova de Medicina do CESUPA. Se não és inscrito, já te inscreve, tá bom? Se tu tens um amigo aí que vai fazer essa prova, precisa dessas dicas, manda o vídeo para ele, tá bom? Me acompanha aqui, galera, vamos começar, olha só. Bom, essa primeira questão aqui é uma questão sobre divisão celular, tá bom? Importante a gente ficar ligado nesses detalhes aí, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui minha canetinha. Olha lá, vamos lá, começando aqui. Então, na questão, né? O que ele te diz? Ele coloca uma imagem aqui para vocês, né? Essa imagem aqui que a gente está vendo é um ciclo celular. O que a gente precisa primeiro lembrar para aproveitar um pouquinho a questão, né, gente? Olha só, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo que o ciclo celular, gente, ele é dividido, né, em dois momentos aqui que são importantes. O primeiro momento, ele é chamado de intérfase, tá bom? Da intérfase, a célula entra, né, na divisão mesmo, né, que pode ser mitose ou meiose, tá? O que a gente consegue ver aqui? Que na intérfase, gente, a intérfase ela é a maior parte do ciclo celular aqui, ó, tá? A intérfase ela é dividida em três momentos aqui, ó, períodos. Período G1, tá? Período S e período G2, normalmente, tá bom? E a parte da divisão a gente pode estar vendo, né, entre a mitose e a meiose. Nesse caso da imagem aqui, gente, como a gente está vendo bem aqui, ó, tá? Ele está te falando de mitose. Toda vez que a gente fala de mitose, nós temos uma célula que ela pode ser 2N, tá, diploide, dando origem a duas células 2N diploide, beleza? Ou ele pode estar te falando em mitose também, uma célula N haploide, tá bom? Dando origem a duas células N haploide. Então, beleza, né? Ciclo celular, intérfase, tá bom? E a fase da divisão mesmo, pode ser a mitose ou a meiose. E baseado, né, ainda te dá uma imagem, essa imagenzinha para te avisar, né, para te alertar aqui de alguns pontos. Ele fala: acerca do ciclo celular ilustrado na figura acima, é correto afirmar. Então, bora lá para as alternativas, né? Bom, a gente vai lendo as alternativas e eu vou comentando com vocês. Olha só. Durante a fase G1, o período G1, tá bom? Ocorre, olha só, gente, ocorre a síntese de DNA. Te diz, na fase S realizada a síntese de RNA, tá? Então, isso diz que na fase S ocorre a síntese de RNA. E por fim, no período G2, os cromossomos são duplicados. Olha só, gente, bora lembrar desses detalhes aqui, tá bom? Bom, quando a gente fala em período G1, fase G1, tá? Período G1, o que é importante a gente lembrar? Nesse período G1, gente, ocorre o quê? Ocorre um aumento do volume celular. No período G1, ou fase G1, tá bom? Ocorre também, gente, no período G1, a produção de RNA. Opa, tá? Na questão, ele te diz que a síntese, na fase S, ocorre a síntese de RNA. Não, a síntese de RNA, gente, ocorre na fase, né, ou período G1, tá? Então já está errado aqui, ó, fase S, tá? Síntese de RNA. Já está errada a letra A, mas vamos continuar aqui, tá bom? No período G1, gente, ocorre também a produção de proteínas, tá bom? E nós temos um outro ponto que é importante aqui no período G1, que ocorre o quê? A produção das organelas, tá bom? No período G1. Aí tu pode dizer assim, Diego, todas as organelas são produzidas no período G1, né, do ciclo da intérfase, no caso? Não. Tá? Se ele quisesse ser enjoado contigo, ele poderia te falar da mitocôndria e cloroplasto. Lembra que a mitocôndria e o cloroplasto, eles não precisam de um novo ciclo celular para poder se dividir, para poder se multiplicar. Tá bom? Lembra que essas duas organelas são as duas únicas organelas que apresentam capacidade de autoduplicação, sem que haja necessidade de entrar num novo ciclo, tá bom? Então a letra A aqui já está errada, mas bora continuar, né? Isso no período G1, tá? No período S, na fase S, tá? Então nós temos aqui, ó, cadê? Período G1, fase S. Na fase S, gente, ocorre a duplicação do material genético, tá bom? É o que caracteriza a fase S, beleza? Já para a gente complementar aqui, tá? E nós temos o período G2, tá bom? No período G2, gente, a célula continua crescendo, tá bom? É um outro ponto importante para a gente aqui. Ela continua crescendo e ocorre também síntese de proteínas aqui, tá bom? Então, vamos continuar aqui as questões. Olha só.
Então ele te diz que o período G1 ocorre a síntese de DNA. Não, tá? DNA, né? Quando a gente fala de DNA, a gente está falando do período S, tá? Então já está errado também, tá? RNA é no período G1, que a gente já viu que está errado, ele está te dizendo que é na fase S. E por fim, no período G2, os cromossomos são duplicados. Não, galera, tá bom? Está errada a letra A aqui, né? Toda errada. Vamos para a letra B aqui. Vamos ver aqui a letra B. Durante a fase S, ocorre a síntese do DNA, duplicação do material genético, certíssimo, isso é que caracteriza a fase S aqui, né? Duplicação do DNA, tá bom? Portanto, é a fase em que os cromossomos se duplicam, certíssimo, alternativa correta aqui é a letra B, provavelmente, mas bora aproveitar para ver as outras aí, tá bom? Letra C, no período G1 ocorre síntese de DNA, não, a gente já viu que é no período S, a fase S, tá bom? Já está errado. Tá bom? Aí te diz, enquanto na fase G2 é realizada a síntese de RNA. Não, tá? Síntese de RNA é G1, tá bom? Então já está errado também. Bem tranquilo, né? Letra D. Na fase G1 ocorre a duplicação dos cromossomos e início do processo de condensação, o qual inclui a fase G2. Não. Só a título aqui de complementação para vocês, ele te fala da questão de condensação do material genético, né? Vai gerar o cromossomo aí. Lembra aqui, galera, tá? Ele não te falou, mas nós temos aqui uma enzima, tá? Que ela é chamada de histona, tá bom? Ela que contribui para a condensação do material genético. Vou te fazer uma comparação grotesca aqui, tá? Só para você lembrar. Galera, imagina aqui que eu tenho um pedaço de madeira, de madeira qualquer, e eu tenho uma linha, tá? Esse material essa madeira aqui, esse pedaço de madeira que eu coloquei, isso aqui, gente, seria uma estona. Diego, não entendi. Calma, calma. Seria uma estona, tá? E essa linha que a gente está vendo aqui, gente, seria o DNA, tá bom? Se eu quiser enrolar essa linha aqui, por exemplo, se tivesse uma linha aqui, eu te falar, gente, enrola essa linha. Só que enrola ela sem nada de apoio, sem nenhum tipo de apoio. Tu não ia conseguir pegar o DNA e enrolar ele e fazer essa condensação aqui do material genético. Tu não irias conseguir fazer isso. Por quê? Porque tu não tem nada apoiando aqui, ó, para poder enrolar o DNA, tá bom? E aí essa é a função da estona, tá bom? Da estona aqui. O que é que ela faz? Então, sem estona eu não consigo condensar esse material genético. Olha só, eu não tenho base para poder o quê? Para enrolar esse material genético. Só que quando eu tenho a estona, né? Eu vou pegar agora esse material genético aqui, o DNA, olha só. Eu vou começar a enrolar aqui, ó. Enrolar, enrolar, enrolar. Então eu tenho onde apoiar esse material genético, tá? Então eu consigo condensar o material genético. Se eu condenso esse material genético, que é o DNA, eu consigo gerar o quê? Formar um cromossomo, tá bom? Então, falou em processo de condensação, só ocorre essa condensação justamente por causa da estona, tá? E ele poderia te perguntar também, Diego, a estona, todo mundo tem estona, tanto procarionte quanto eucarionte. Não, galera, procarionte não tem estona, tá bom? Quem tem estona é eucarionte. Diego, não lembro quem são os eucariontes. Olha só, não tem problema, eu vou já te lembrar aqui, ó. Tá? Olha só. Na classificação de Whittaker, que é a classificação de 5 reinos, tá, gente? Nós temos o quê? Monera, protista, fungi, reino plantae e reino animal ou reino animalia. Lembra, tá, gente, que os únicos procariontes, tá, são os integrantes do reino Monera, bactérias e algas cianofíceas, tá? Só eles são procariontes. Do 2, protista, fungi, planta e animalia, tá? Esses 4 aqui, eles são o quê? Eucariontes, tá bom? Então, só eucarionte, ou seja, protista, fungi, planta e animalia, tem estona, tá bom? Procarionte aqui não tem estona, tá bom? Então, a alternativa correta, a letra B. Beleza, né, gente? Deu para lembrar alguns pontos importantes aqui. Vamos continuar, olha só. Letra B. Segunda, desculpa, 10 e 11 aqui, né? Questão 10 e 11 aqui para a gente resolver, olha só. Bom, bora ler o texto aqui. Na verdade, bora ler a pergunta e a gente corre por texto, fica mais fácil da gente identificar aqui. Bom, olha só.
Nesse processo, a proteína do vírus, tá? Então a gente tem que ir atrás aqui dessa proteína do vírus aqui, né? Nesse processo, a proteína do vírus, né, produzida a partir do RNA viral, é um tipo D. Beleza. E na outra questão, aqui na 11, ele coloca a forma de reprodução viral descrita no texto. Então, né, reprodução viral descrita no texto. Opa. São esses dois pontos que a gente tem que ir atrás. Então vamos lá, olha só. Aí ele diz aqui, vacinas do RNA do Covid podem alterar o DNA das pessoas vacinadas. Olha só, não. Esta é mais uma fake news disseminada pelo movimento anti-vacina. A verdade é que as vacinas genéticas, como a de RNA da Pfizer, carregam instruções para que a célula humana produza uma proteína, né, do vírus, a partir de um fragmento do código genético do novo coronavírus, estimulando o corpo a se proteger da doença. De uma maneira geral, os vírus utilizam o maquinário das nossas células para criar cópias de si mesmo, ou seja, para reproduzir. Entretanto, as instruções não são capazes de fabricar o vírus inteiro, tampouco alterar o DNA humano, mas apenas produzir uma proteína específica do corona, né? Isso é, isso é o suficiente para desencadear uma resposta imunológica no organismo humano, capaz de lhe conferir imunidade. Beleza. Aí que diz, no processo, a proteína do vírus produzida a partir do RNA viral é um tipo de... Bom, galera, quando a gente está falando disso aqui, né, essa proteína do vírus produzida a partir do RNA viral, né, ela vai servir como o quê? Ela vai servir como antígeno, tá bom? É algo que é externo, não é produzido de forma normal no teu corpo, tá bom? Então, falou de algo externo, né, que não é normal do teu corpo ali, a gente está falando do quê? A gente está falando de um antígeno, tá bom? Então, a alternativa correta aqui, a letra A. Bem de boa, né? Bom, e ele te diz aqui, a forma de reprodução viral descrita no texto em destaque é denominada. Bom, ele ainda te diz aqui, ó, né? Ele fala aqui, de uma maneira geral, os vírus utilizam o maquinário das células para criar cópias de si mesmo, ou seja, para se reproduzir. Bom, galera, para só colocar aqui uma imagenzinha, um desenho para a gente lembrar. Né? Ele te diz aqui, nossas células para criar cópias de si mesmo. Então, olha só, gente, eu tenho um vírus aqui, né? O vírus A, qualquer, né? Vírus A aqui. E ele te diz que o vírus utiliza o maquinário, né? Que lembra que o vírus ele não tem metabolismo próprio, ele precisa tudo que está dentro da célula para ele poder se reproduzir, tá bom? Ele te diz do maquinário das nossas células para criar cópias de si mesmo. Bom, galera, então assim, se eu tenho um vírus e eu preciso, né? Esse vírus aqui, ele vai o quê? Criar cópias dele, né? Digamos A1 aqui, ó, cópia 1, cópia 2. O que ele está fazendo? Ele está se multiplicando, tá bom? Então, o vírus aqui vai dar origem a novos vírus, tá? Esse processo é chamado de replicação, tá bom? Então, a gente tem como alternativa correta aqui, né? Vai se dividir, tá bom? A gente vai se multiplicar e vai se dividir. Esse processo é chamado de replicação, tá bom? A gente poderia até comparar lá, por exemplo, com a própria parte da duplicação do DNA. Né? Eu tenho um DNA ali, né? E o DNA se divide para gerar novos DNAs. É a mesma ideia do vírus ali. Tem um vírus, ele se multiplica para gerar novos vírus. Tá bom? Então, é um processo chamado de replicação. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui, a letra B. Tá bom? Até coloca aqui, ó, transcrição e tradução. Não. Tá? Ele vai se dividir, vai gerar novas cópias desse vírus aí. Tá bom? Então, isso é replicação. Beleza? Vamos continuar bem tranquilo, né? Vamos continuar aqui, ó. 12ª questão, olha só. Considere o esquema abaixo representa uma sequência de episódios marcantes no processo de origem e de evolução da vida na Terra. Assinale a alternativa que representa a sequência correta desse processo evolutivo. Vamos lá, olha só. Vou te colocar o raciocínio aqui para a gente poder resolver essa questão. Bem tranquila também, gente, tá? Olha só. Bom, galera, então nós temos aqui, o que a gente pode lembrar? Bora comparar aqui, né? Nós temos a sequência A, B, C, D, E, F, ou seja, então nós temos a sequência, né, da evolução da vida aqui. Bom, se a gente for lembrar, né, de sequência de evolução e tal, a gente tem que lembrar que sempre vai do mais simples, vou até colocar para ti aqui, ó, essa ideia, tá? A gente vai de organismos mais simples para organismos o quê? Organismos mais complexos. A ideia geral é essa aqui,
tá bom? Bom, baseado nisso, de ser mais simples, a gente ia ter que lembrar aqui, ó, das alternativas da primeira letra, a primeira palavra aqui. Ele está te falando, né, que os primeiros indivíduos, eles são eucariontes, tá? De novo, eu vou lembrar para ti, ó, tá? Monera, protista, funge, plantae e animalia, tá? Baseado na classificação de Whittaker, que é de 5 reinos, nós temos esses 5 aqui, tá bom? Monera, protista, funge, plantae e animalia. Tá? Então, baseado nisso aqui, lembra que eu falei ainda agora para ti quem é eucarionte? Eucarionte, nós temos dos protistas até o reino animalia, tá? Eucarionte aqui. E procarionte, gente, a gente só vai ter os integrantes do reino Monera. Tá? Ou seja, o mais simples daqui, né, os primeiros são procariontes, integrantes do reino Monera. Tá bom? Os eucariontes eles já vão ser mais complexos aqui. Tá bom? Então, eu posso dizer que começou de um eucarionte? Não, não começou de eucarionte. Vai começar de algo que é mais simples. Ou seja, mais simples aqui são os integrantes do reino Monera, são procariontes. Tá bom? Então, ele elimina aqui eucarionte, elimina eucarionte. Tá bom? Bom, e olha só, a gente diz aqui, né? O mais complexo aqui, gente, são os animais, né, integrantes do reino animalia. E mais complexo, né, nós temos a sequência, né, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Dentro dos cordados, tá bom? Então tu tinha que lembrar aqui, se tu lembraste dessa sequência aqui, ó, nós temos aqui, ó, dos cordados, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Então olha só o que a gente vê aqui, gente, tá? Nós temos aqui, ó, peixes, aves e répteis. Não, não é essa a sequência, né? Então a gente já elimina peixes, aves e répteis. Também a gente já vai eliminar essa daqui, ó, tá bom? Porque não é essa a sequência aqui, ó, peixes, aves e répteis, tá? Peixes, répteis e aves, é, pode ser, mas a gente eliminou aqui que são eucariontes, né? Os mais simples não são os eucariontes, e sim os procariontes, né? Então, na sequência aqui nós temos peixes, aqui teria anfíbio, réptil e ave, na sequência dos cordados, tá bom? Então, a gente já sabe que a letra D, mas bora, né, explicar aqui o raciocínio. Então, esse aqui, a sequência, né, do mais simples também, dos mais simples, dos primeiros para os mais complexos, dentro dos cordados. Então, peixes, répteis, aves, né? Teria o anfíbio, mas ele não colocou aqui para ti, tá bom? Bom, então mais simples, né? E aqui nós temos os mais complexos do exemplo que ele te deu. Beleza. Aí tu vai lembrar aqui, Diego, mas por que sequência fotossíntese e respiração aeróbica? É só tu lembrar, galera, que na fotossíntese eu tenho o quê? Eu tenho liberação de oxigênio, tá? Tem glicose, produção de glicose e tem produção de oxigênio, tá bom? E para ter, o termo aqui, galera, quando ele te diz de respiração aeróbica, é uma respiração, gente, olha só, que precisa de oxigênio, tá bom? Então, para ter respiração aeróbica, para que ocorra respiração aeróbica, eu preciso de um processo que venha antes, que libere oxigênio, justamente, que é a fotossíntese, tá bom? Então, liberou oxigênio aqui para o meio, tá bom? Para quê? Para que o organismo que faça respiração aeróbica pegue esse oxigênio, tá bom? E o que, que ele vai fazer com esse oxigênio? E ele utilize, porque ele é um organismo aeróbico, faz respiração aeróbica, tá bom? Então utilize, tá? Então do mais simples é o procarionte, tá bom? O mais complexo aqui nessa sequência seria o cordado, dentro dos cordados seriam as aves, tá bom? Produção de oxigênio pela fotossíntese. Se eu libero oxigênio, tá? Eu posso ter respiração aeróbica, porque na respiração aeróbica eu utilizo oxigênio, tá bom? Então a alternativa correta aqui, letra B. Bem de boa, né, galera? Tranquilo também. Acho que um raciocínio bem tranquilo. Dava pra gente matar isso aí. Vamos lá, continuando. Olha só. Bora ler a matéria aqui, né? Pra gente marcar as alternativas. Olha só.
A quase 5.000 km² da área, quase 4 vezes o município de São Paulo, com vegetação derrubada e seca, só esperando alguém chegar com fogo. A queimada, nesse caso, é a última etapa do desmatamento, a forma mais barata e rápida de limpar o terreno para seu uso posterior. Aí te diz aqui, né? Muitas áreas foram derrubadas e degradadas recentemente e devem ser queimadas ilegalmente nos próximos meses, quando a vegetação remanescente fica mais seca, suscetível ao fogo. O pior está por vir. Além dos próximos meses serem mais secos na Amazônia, os órgãos ambientais seguem enfraquecidos. Ok. Aí te diz aqui. Sobre as sequências da destruição da cobertura vegetal, tá? Diz aqui, ó, destruição da cobertura vegetal de uma floresta tropical, são feitas as seguintes afirmações. Então vamos lá. Olha só, seguintes afirmações. Primeira, perda da biodiversidade e hábitat de muitas espécies. Com certeza, tá, gente? Perdi a cobertura vegetal aí, né? Nós temos vários tipos de insetos, né? De fungos, tá? Que vivem, por exemplo, aquela espécie de planta ali, tá bom? Naquela área. Nós temos animais mamíferos vivendo ali também, répteis, tá bom? Então nós temos uma biodiversidade muito grande vivendo em uma área que sofre essa queimada aí. Já deve ter visto em jornal, né? Em documentários, tá bom? Então não aumenta a diversidade, logo perde, né? A biodiversidade diminui com certeza, tá bom? Então esse primeiro momento aqui de perda de biodiversidade está corretíssimo. Ele te diz aqui, perda de biodiversidade e hábitat de muitas espécies. Lembra, gente, que o conceito de hábitat, né, aquele básico da biologia, né? Falou em hábitat, a gente está falando de quê? De casa, tá? Então, perde a biodiversidade, com certeza, tá bom? Diminui. E o hábitat, né, é o local onde muitas espécies vivem aí, tá bom? Com certeza, tá? Então, o primeiro está corretíssimo. Logo, as alternativas têm que ter de forma obrigatória o número 1, né? Então, a gente elimina a C e elimina a D logo de cara, porque não tem o número 1, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui lendo as outras. Segunda, diminuição das emissões antrópicas de CO2. Não, como a gente está vendo aqui na imagem que ele está te ajudando, tá? A gente está eliminando, né, CO2 aqui, ó. Tá bom? A gente está queimando, está liberando gases, né? CO2. Então, na verdade, não está diminuindo. Com uma queimada dessa não está diminuindo, mas sim, o que está acontecendo com isso aqui? Está aumentando. Tá bom? Então, a gente diz na segunda aqui, diminuição das emissões antrópicas? Não. Diminuição não, tá bom? Mas sim aumento das emissões antrópicas de CO2. Aí tu vai dizer assim, Diego, o que é antrópico? Isso aqui, cara, eu não conheço. Galera, toda vez que a gente falar em ação antrópica, é uma ação que está sendo feita pelo homem, tá bom? Então, diminuição das emissões antrópicas de CO2, não, tá bom? Aumento, não diminuição, tá bom? Então, tudo que tiver 2 a gente já elimina aqui também, tá errado, tá? A gente já eliminou até aqui, tá bom? Olha só. Terceiro, assoreamento de rios e enchentes. Olha só, isso aqui pode ocorrer sim, com certeza. É isso aqui, gente, olha só. Coloquei para vocês, tá? Então, olha só. Tem essa mata ciliar, que é essa mata aqui, ó, que fica próximo, tá? A essa região aqui, ó, tá bom? Essa região aqui do rio, próximo ao rio, ela impede que o quê? Ela impede que a quantidade de terra aqui, né? Essa parte aqui que ela ceda, tá bom? Ela auxilia como se fosse um estabilizador aqui, tá bom? Essas árvores. Quando eu tiro essas árvores aqui, o que acontece? Essa quantidade aqui, essa areia, essa quantidade de terra, ela começa a cair aqui, ó, tá bom? Ela começa a cair e vai preenchendo aqui, ó, tá? Ou seja, vai diminuindo a profundidade desse rio. Com o tempo ele pode até secar, tá bom? Então esse processo aqui, ele é chamado de assoreamento. Tá bom? Então, perde a cobertura vegetal, tá bom? Pode ocorrer o processo de assoreamento, tá bom? Nós temos aqui, né, essa quantidade de terra caindo, né? Nós temos nutrientes também sendo levados aqui para o rio. E como vocês estão vendo, tá? Vai diminuindo ao longo do tempo o que? A profundidade desse rio, tá? Então, terceiro, assoreamento de rios e enchentes, com certeza, tá? Então, diminui aqui, né? Fora que a cobertura vegetal ela absorve essa água, né? As plantas absorvem essa água, tá? Então pode causar uma enchente também, com certeza, o terceiro aqui, tá?
Diego, tem algum nome para isso aqui, gente? Tem, tá? Caso caia na tua prova, pode vir como nome de APP, tá? Diego, o que que é APP? As APP, toda vez que a gente fala em APP, são áreas de preservação permanente, tá? Nós temos as beiras dos rios aqui, tá bom? E nós temos também regiões de encosta, tá bom? Qualquer área ali, por exemplo, ali do Rio de Janeiro, que é aquelas onde o pessoal desmata, aí constrói a casa e tem aquele deslizamento de terra, são áreas de preservação permanente também, tá bom? Então tem que ser cuidado, tá? Essa região aqui não pode ser desmatada, tem toda uma questão de legislação, tá, gente? De acordo com a distância de uma ponta da outra do rio aqui, tá? Nós temos uma legislação, ela vive, não lembro como ela está atualmente, tá? Mas eu sei que ela é baseada de acordo com a largura do rio. De acordo com a largura do rio, você não pode desmatar tantos metros para a esquerda e para a direita, tá bom? Então isso aqui é um exemplo de APP, Área de Preservação Permanente, tá? Então 1 e 3 estão corretos aqui até o momento, tá? Seria a letra A, tá? Mas bora ver a quarta aqui, né? Aumento do volume de água em lençóis freáticos. Não, galera, tá bom? Não tem aumento de água em lençol freático, não, tá bom? Então a quarta também está errada. Então a alternativa correta aqui, a letra A. Tranquilo, né? Vamos continuar, olha só. 14ª questão, olha só. Ele te dá um texto aqui, né, gente? Agora para a pergunta logo direto para ficar mais rápido para vocês. Olha só. O texto da página anterior destaca. Olha só. Questão que já te entrega, não precisa nem ler o texto. O texto da página anterior destaca a principal função dos pulmões. Opa! Que é o quê? Oxigenar o sangue e eliminar o gás carbônico. Tá? E ele te diz: essa troca gasosa ocorre nos. É bem tranquilo isso aqui, né, galera? Mas lógico, a gente vai aproveitar a questão, olha só. Bom, quando a gente fala de troca gasosa no pulmão, a gente está falando, ela ocorre especificamente nos alvéolos pulmonares, tá? Diego, onde é que fica localizado os alvéolos? Olha só, gente, coloquei essas imagens para a gente lembrar aqui como revisão para vocês. Tá? Então, eu tenho o pulmão, né? Nós temos aqui dentro do pulmão, nas extremidades do pulmão, aqui, ó, bem nas extremidades, essa estrutura aqui, ó, que é o alvéolo pulmonar. Tá? No alvéolo pulmonar, gente, ocorre um processo, tá, chamado de hematose. Digo, o que é hematose? Hematose é uma troca gasosa, tá? Oxigênio e gás carbônico aí, tá bom? Que ocorre lá no alvéolo pulmonar, tá bom? E vai ocorrer nessa região aqui, tá? Então, bem na extremidade, tá? Nós temos milhões aqui de alvéolos pulmonares, tá bom? Já sabe a resposta, mas olha só, vamos lembrar esses pontos aqui. Bom, como é que ocorre essa troca gasosa? Olha só, gente. Quando o sangue, né, o sangue chega no pulmão, a gente tem que lembrar que esse sangue, como vocês estão vendo aqui, ele é um sangue rico em gás carbônico. Tá? Esse sangue aqui, gente, rico em gás carbônico, ele vai ser chamado de sangue venoso. Tá bom? E o alvéolo pulmonar, nesse momento aqui dentro do alvéolo, como vocês estão vendo aqui, tá? Ele está rico em oxigênio. Tá bom? Esse oxigênio, esse sangue rico, sangue não, né? Mas se tivesse um sangue aqui rico em oxigênio, tá bom? Ele seria chamado de sangue arterial, tá? Então, nesse momento, quando o sangue chega aqui, o que acontece? Nós temos maior quantidade aqui, ó, na corrente sanguínea, tá bom? De quê? De CO2. E aqui dentro nós temos maior quantidade de quê? De oxigênio, tá bom? E o gás carbônico, ele está em maior quantidade aqui, ele faz esse transporte. Ele sai da onde? Ele sai daqui, ó, da corrente sanguínea, né? Ele vai daqui de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. E o oxigênio ele está mais concentrado aqui, então ele vai de onde ele está mais concentrado, que é aqui no alvéolo pulmonar, para onde ele está menos concentrado, que é onde? Na corrente sanguínea, tá bom? Lembra que isso aqui é um processo chamado de difusão simples, um transporte passivo. Bora lembrar disso também aqui, olha só. Lembra que a difusão simples, lembrou de transporte de gás, tá? Falou em transporte de gás, a gente vai estar falando de difusão simples. Lembra que tanto na difusão simples, difusão facilitada, quanto na osmose, a substância que ele estiver falando na questão, ela vai sempre de onde ela está mais concentrada
para onde ela está o quê? Para onde ela está menos concentrada, tá? Então, o CO2 ele está mais concentrado fora e menos concentrado dentro. Então, ele vai de fora para dentro, aqui da corrente sanguínea. E o O2 ele está mais concentrado onde? Está mais concentrado dentro do alvéolo e menos concentrado aqui, ó, na corrente sanguínea, tá bom? Então, esse sangue, quando ele chega aqui, gente, tá? Quando ele chega aqui no alvéolo, ele é venoso, mas quando ele sai, que ele vai voltar para o coração, ele já vai ser chamado, como eu coloquei para vocês aqui, ó, de sangue arterial, tá bom? Esse processo de troca aqui é chamado de difusão simples, tá bom? Difusão simples. Diego, por que não é facilitada? Lembra que na difusão facilitada eu tenho proteínas ajudando nesse transporte da substância. Lembra lá da glicose. A glicose ela entra com auxílio de proteínas dentro da célula, tá bom? A proteína lá lembra da permease. Tá? E Diego, e a osmose? Lembra quando a gente falar de osmose, é transporte de água. Lembrando que a água também ela vai de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra C. Bem tranquilo de lembrar isso também, né? Diego, a gente falou aqui dos alvéolos pulmonares, beleza. O processo chamado de hematose, essa troca gasosa chamada de hematose, tá bom? Diego, mas tem um outro nome, um nome parecido que eu já ouvi, tem, galera. Se tu fores lá nos tecidos, né, não é chamado de hematose, tá? Essa troca gasosa nos tecidos, ela é chamada de efeito Bohr, tá bom? Não se esqueçam disso. Vamos continuar. 15ª questão, olha só. Olha o que diz aqui. Sobre a respiração celular, podemos afirmar direta, bora ver aqui o que está certo e o que está errado, tá bom? Letra A. A respiração é um mecanismo que permite que o nosso corpo consiga retirar energia química dos alimentos, certíssimo, tá? Energia química dos alimentos e utilizar essa energia nas atividades metabólicas, certíssimo, tá? A primeira está correta. Obrigatoriamente tem que ter nas duas alternativas aqui, tá? Então, elimino aqui a letra D e elimino a letra B, beleza? Segunda, das reações metabólicas, a respiração celular pode ser considerada como uma reação anabólica, de anabolismo, tá? Vamos lá lembrar esses termos aqui, olha só, gente. Quando a gente falar de uma reação anabólica, é uma reação de construção, tá? Então, qualquer reação que ocorra uma construção, ela é anabólica, tá? E quando ele te falar de uma reação catabólica ou catabolismo, a gente vai estar falando de qualquer reação de quebra. Vai pegar, uma estrutura vai quebrar, tá bom? Então, quando a gente fala de respiração celular, gente, a gente não está falando de anabolismo, mas sim de catabolismo. Como assim, Diego? Olha só, coloquei para vocês aqui, ó. Lembra que na respiração eu tenho o quê? Eu tenho a glicose, tá bom? Eu tenho uma glicose e oxigênio. O que acontece com essa glicose aqui, ó? Tá? Ela é quebrada, né? Ela é quebrada e ocorre o quê? A liberação na respiração celular, tá? De quê? De CO2 e água, tá bom? Então, eu peguei algo, uma estrutura aqui que ela é maior, eu quebrei ela, tá? Em substâncias, então, aqui no produto, eu gerei substâncias menores, como a gente compara aqui, ó, tá bom? No reagente, no produto, né? Eu quebrei isso aqui e fiz aqui, ó, e gerei esse produto aqui, tá bom? Então, não é uma reação anabólica, tá? É uma reação catabólica, a respiração, beleza? Então, a segunda, tudo que tiver 2 está errado, a gente já sabe aqui, né? Tá ele confirmando aqui, tá bom? Terceiro, a energia produzida é armazenada na forma de moléculas de ADP. Não, ADP não, já está errado, é ATP, tá, gente? ATP. Então, a 3 também está errada. Então, a gente já elimina tudo que tiver 3 aqui. 2, nem vi aqui, ó. E 3 também, a gente já elimina. Né? Sabe que é a letra C, mas vamos continuar, olha só. Pode ocorrer tanto na presença de oxigênio, respiração aeróbica, certo? Como na sua ausência, respiração anaeróbica, com certeza, tá bom? Lembra que na respiração aeróbica nós temos, né, a utilização de oxigênio. Na anaeróbica é sem oxigênio.
Tá? Lembra também aqui que na respiração aeróbica o aceptor final é o oxigênio, tá bom? Quem utiliza, por exemplo, as plantas, os animais, fungos, tá bom? E no caso da anaeróbica a gente vai estar falando de fermentação, tá bom? Então pode ocorrer tanto da presença de oxigênio, pode, tá? Quanto na ausência de oxigênio. Respiração anaeróbica com certeza, tá bom? Não necessita de oxigênio. Então o quarto está correto. 1 e quarto estão corretos. Alternativa correta aqui, letra C, tá bom? Então, mais uma vez, quando a gente fala de respiração, a respiração é um processo catabólico, ou seja, eu quebro, né, o reagente aqui gera essas substâncias, tá? No caso da fotossíntese, ela é uma reação, gente, anabólica, tá? Uma reação de anabolismo, ou seja, eu pego esses dois reagentes e gero esse produto aqui, ó, tá bom? Uma estrutura, eu uni aqui, né? A gente une uma estrutura maior, tá? Então, é anabólico e aqui é catabólica, tá bom? Vamos continuar bem de boa, né, gente? Ah, só confirmando aqui para vocês, só para a gente lembrar. Aqui, gente, tá? Lembra que aqui, se for comparar, por exemplo, com a química, tá? Isso aqui é uma reação exotérmica. Só lembra, né? Que libera energia, tá? Libera energia aqui. Nesse caso da fotossíntese, ela absorve energia. Então, se fosse a gente comparar, né, com a química, ela não é exotérmica, a fotossíntese. Mas sim, toda reação que absorve energia, ela é endotérmica. Tá bom? Só para lembrar vocês. Vamos continuar. 16ª questão, olha só, gente. Essa 16ª, ele fala sobre embriologia, né? Então, a gente diz aqui, vamos ler a pergunta direto. Considere os estágios, olha só. Considere os estágios transitórios que caracterizam o desenvolvimento embrionário. Associe os fenômenos correspondentes aos estágios abaixo enumerados. Olha só, gente, bem de boa, que é só que tu identifica as características. Tem que lembrar que a sequência, né, nós temos a chamada de segmentação ou clivagem. O que é a segmentação ou clivagem? É um processo de divisão, né, divisão por mitose, tá bom? Então, só lembrando aqui para vocês, ó, tá? Tem o espermatozoide, eu tenho o óvulo, né? Fecundou, gerou aqui o ovo, o zigoto. Esse ovo zigoto, ele vai sofrendo sucessivas divisões mitóticas, tá? Sofrendo sucessivas divisões mitóticas e vai crescendo, tá? Esse processo de divisão aqui é chamado de segmentação, né? Segmentação ou clivagem, tá bom? Lembra que a segmentação, ela pode ser holoblástica, meroblástica, dependendo do animal, tá bom? Mas esse processo que essas células aqui vão se dividindo e crescendo, tá? Do ovo zigoto, chamado de segmentação, tá bom? Bom, na sequência nós temos a, né, segmentação, nós temos a mórula, a blástula, a gástula e a neura, a sequência. Que é isso que eu coloquei para vocês, olha só. Né? Então nós temos aqui célula ovo, ovo zigoto, tá bom? Esse ovo zigoto, ele vai sofrendo sucessivas mitoses, tá? Vai girando, aí tem a sequência mórula, blástula, gástula e neurula. Bora lembrar aqui, né, para seguir aqui a sequência da questão, e a gente vai numerando bem tranquilo aqui, olha só. Vamos lá. Bora na sequência. Segmentação, né? Quais desses aqui seria o processo de segmentação? Né? Falou em segmentação, deixa eu ler aqui, gente. Tá aqui, gente, olha só, ele coloca aqui, ó. Tá? Seria o número 1 aqui, ó. Tá? Segmentação ou clivagem. Proliferação do ovo, originando blastômeros, tá? Então ele vai se dividindo aqui, do ovo zigoto ele vai se dividindo, tá? E nós vamos gerando aqui essas divisões aqui, esses bloquinhos, tá? Que são chamados de blastômeros, tá bom? Isso seria chamada de segmentação ou clivagem, tá? Da segmentação ou clivagem nós vamos desenvolver aqui, ó, vamos gerar essa estrutura chamada de mórula, tá? A mórula, gente, cadê? Ela é essa estrutura aqui, olha, que a gente está vendo, tá? Só mostro o conceito aqui, né, para vocês. A gente vai, esse ovo zigoto ele vai se dividindo, se dividindo, se dividindo, até gerar uma estrutura maciça,
tá? Ou seja, não tem nenhum tipo de buraco, não tem nenhum tipo de furo aqui nessa estrutura, tá? Que eles dizem que lembra uma amora, tá bom? Então nós temos aqui, né, essas células estão se dividindo por mitose, gerando essa estrutura fixa, como se uma bola, né, uma bola cheia de outras bolinhas menores, tá bom? Ou seja, uma esfera, que te diz aqui, ó, formação de uma estrutura esférica e maciça. A gente vai estar falando da mórula, tá bom? Então, bem de boa, né? 1 e 2 aqui a gente já está na sequência. 1 e 2 a gente já tem a letra A e a letra B. Então a gente já elimina aqui, ó, a C e a D. Tá bom? Bom, daqui da mórula, gente, nós vamos passar para a blástula. Deixa eu ver aqui qual seria o conceito para a gente visualizar aqui da blástula. Deixa eu ver aqui. Blástula, blástula, blástula. Olha só, micrômeros e macrômeros envolvem pequena cavidade central, ou seja, tá? Na blástula, nós temos essa invaginação aqui, gerando essa estrutura aqui chamada de blastocele, tá bom? Então seria aqui, gente, o 3, tá bom? A blástula. No caso da gástrula, gente, seria aqui, ó, intensas modificações dos blastômeros originando 3 folhetos embrionários, que a gente tem aqui, ó, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, tá bom? Então seria aqui, ó, o número 4. Lembra, tá? Olha só te lembrar desse detalhe aqui. Lembra que nós temos 9 filos, tá? Vou colocar até o 7º, mas são 9, tá, gente? Lembra que ele pode te perguntar na questão zoológica, né? Geralmente em zoologia que ocorre isso aqui, tá? Que ele vai te dividir, né, os organismos, os filos, na verdade, em organismos diblásticos ou triblásticos. Lembra que o único filo diblástico é o filo dos quinidários, tá? Água-viva, por exemplo, tá, gente? Eles têm o quê? Eles têm 2 folhetos embrionários, tá bom? Que é qual? É o ectoderma e o endoderma, tá? Lembra que do filo 3, Diego, quem é o filo 3? Lembra? Porífero, quinidário, plateuminto. Ou seja, dos plateumintos até o último filo, que são os cordados, todos os organismos aqui, gente, eles têm 3 folhetos embrionários, tá? Eles são triblásticos. Quais são esses 3 folhetos? Vão ter o ectoderma, tá? O mesoderma e o quê? E o endoderma, tá bom? Lembra que os folhetos embrionários, eles dão origem aos sistemas, tá bom? Dos organismos. Tá? Então, eles são gerados aqui, ó, intensas modificações nos blastômeros, originando, olha só, 3 folhetos embrionários. Tá? Isso seria a gástrula, tá bom? E, no caso, a neurula, gente, olha só, formação do tubo neural, é característica da neura, tá? Que seria aqui o número 5. Então, 3, 1, 4, 5 e 2. A alternativa correta aqui, a letra A. Bem de boa, né? Não se esqueçam disso, tá? Diblástico, único filo diblástico são os quinidários. Do filo 3, que é plateuminto em diante, todos são triblásticos, tá bom? Não se esqueçam disso aí. Então vamos lá, continuando. 17ª questão, olha só, gente. Tá, bora ler aqui. O processo de fotossíntese, de forma resumida, acontece quando a água e os sais minerais são retirados do solo por meio da raiz, no caso das plantas. Percorre a planta em forma da chamada de seiva bruta. Ao chegar à folha, a luz do sol é absorvida através da clorofila, pigmento que dá a elas a cor verde. Em plantas e algas, a fotossíntese ocorre no interior dos cloroplastos, beleza? Sobre os cloroplastos, olha só, gente, tá? Sobre os cloroplastos, são feitas as seguintes afirmações. Galera, 3 organelas que são importantes pra caramba em qualquer prova. Mitocôndria, cloroplasto e ribossomo, tá? Cloroplasto, porque está relacionado à fotossíntese, um processo importantíssimo, né? Mitocôndria, a respiração celular, e o ribossomo por causa da síntese de proteína, tá bom? Então, olha só, bem importante. Então vamos lá, falando dos cloroplastos, vamos ver o que ele te diz aqui. Primeiro, são organelas que possuem, olha só, gente, DNA próprio, o qual apresentam grande semelhança com o DNA de procariontes. Diego, tá certo isso, tá certíssimo, galera. Isso aqui que ele está tentando te associar na questão é uma teoria, tá? Chamada de teoria da endossimbiose, tá bom?
Diego, já ouvi falar nessa teoria. Já, provavelmente seu professor já te falou. O que é a teoria da endossimbiose? A teoria da endossimbiose, gente, ela diz que tanto a mitocôndria, tá, quanto o cloroplasto, eles eram bactérias, né? Viviam isoladas no meio. E durante o processo de evolução, eles se adaptaram, eles foram englobados por outras células e se adaptaram a viver dentro dessas células de forma efetiva, tá bom? De forma tranquila, aqui, sem causar nenhum dano, tá? Formando uma simbiose. Que é isso que a gente está vendo aqui, ó. Eles viviam isolados, no caso o cloroplasto, ele foi englobado e se adaptou a viver dentro de outras células, tá bom? Então, essa é a teoria da endossimbiose. E na teoria da endossimbiose, gente, que é clássica, eles te perguntarem, tanto que está falando aqui hoje em dia, né? Ele vai te perguntar quais são os pontos que reforçam a teoria da endossimbiose, bem tranquilo, tá? Falou em teoria da endossimbiose que reforça essa teoria, por exemplo, nós temos tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles apresentam DNA próprio, e esse DNA é diferente do DNA do núcleo, tá bom? Eles apresentam um DNA circular. Opa, DNA circular, Diego, eu já vi em algum lugar, já tinha visto em bactéria, chamado de plasmídium, tá bom? Então, é o outro ponto que reforça essa teoria, tá? Um outro ponto aqui, gente, é que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles apresentam dupla membrana, tá? Uma membrana interna e uma membrana externa. Provavelmente a membrana interna do organismo no passado e a membrana externa da célula que englobou ele, tá bom? Então, dupla membrana. E um outro ponto também, gente, que é importante, é que essas duas organelas, elas apresentam capacidade de autoduplicação. Desculpa a letra feia, tá, gente? Capacidade de autoduplicação. Diego, o que é a capacidade de autoduplicação? Capacidade de autoduplicação é que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles não precisam de um novo ciclo celular para poder se dividir. Caso haja necessidade sem estar no ciclo, eles vão se dividir, tá bom? Então, fica esperto nisso aí, tá bom? Então, a primeira está corretíssima. Adoro essa parte aqui, tá bom? A primeira está correta. Tudo que tiver um, a gente tem que marcar aqui, né? Que não tiver um, na verdade, a gente elimina. Então, elimina a B aqui, que não tem um, tá bom? 2, vamos lá. 2. São um tipo de plastídeo ou plasto, opa, certo, que juntamente com a presença dos vacúolos e parede celular celulósica caracterizam uma célula vegetal. Certíssimo, gente, que é isso aqui, ó. Tá? Então, nós temos a célula vegetal. Né? Lembra que a célula vegetal, como característica, né, dessa célula vegetal, que é bem de boa da gente verificar, a presença de um vacúolo gigantesco, central e gigante. Né? Falou em célula vegetal, né, a gente tem cloroplasto relacionado ao processo fotossintético, tá bom? Mas lembra que a fotossíntese, a gente está falando de vegetal, mas o processo fotossintético ele pode ocorrer sem o cloroplasto, lembra de bactérias. Tá? Que algumas bactérias fazem fotossíntese, mas elas não têm o cloroplasto. Lembra disso aí, tá bom? A gente está falando de vegetal aqui, tá bom? Então, cloroplasto. E a célula vegetal também, gente, tem a parede celular formada de celulose, tá bom? É importante a gente ficar ligado. Não te esquece, eu sempre falo isso para os alunos. Os 3 tipos de parede celular que a gente tem que ficar ligado, que cai bastante em prova. Parede celular de bactéria, que ela é formada de peptidioglicano, tá? Nós temos a parede celular do fungo, que é formado por quitina. Quitina é essa que a gente encontra no exoesqueleto dos artrópodes também. E a parede celular dos vegetais, que ela é formada de celulose. Tá bom? Importante pra caramba também isso aqui, ó, tá? Fica esperto. Então, a segunda também está correta, tá? 1 e 2 estão corretos. Tem que ter 1 e 2 nas tuas alternativas. 1 e 3 aqui a gente já elimina, tá bom? Bora para a terceira. Apresenta uma membrana simples. Opa! Membrana simples que envolve uma matriz mais ou menos homogênea que recebe a denominação de lume do tilacoide. Tá, olha só, gente. Cadê? Tá. Isso aqui, na verdade, a gente já poderia até eliminar, né? Porque ele fala que apresenta uma membrana simples. O cloroplasto, não. O cloroplasto, na verdade, como eu falei para vocês, ele não tem uma membrana simples, ele tem uma membrana dupla. Né? Como eu falei para vocês aqui, olha, dupla membrana. Tá? Uma das características que insere ele e a mitocôndria na teoria da endossimbiose. Tá bom? Eles apresentam membrana dupla. Tá? Então, não membrana simples. Então, 3 já está errado. Tá bom? Então, elimina aqui, ó, a letra A. Tá bom? Bora para a quarta. A clorofila se acumula nas paredes do tilacoide, certíssimo, tá? A fase clara, lembra que a fotossíntese é dividida em 2 fases, fase clara e a fase escura. A fase clara
ela ocorre nos tilacoides. Por que no tilacoide? Porque é no tilacoide, tá, gente? Quando a gente fala de cloroplasto, é no tilacoide onde tem clorofila, tá bom? A fase escura ocorre em regiões mais internas, chamadas de estroma, tá bom? Então, no estroma ocorre a fase escura da fotossíntese, tá? Diego, por que no estroma ocorre a fase escura? Ocorre a fase escura porque no estroma não tem clorofila, tá bom? Então, fase clara ocorre no tilacoide, fase escura ocorre no estroma, tá bom? No estroma do cloroplasto. Então, tá certíssimo, tá bom? Também. Então, é 1, 2 e 4. A alternativa correta aqui, a letra D. Tranquilo também, né? Bacana esses detalhes pra gente lembrar aí. Vamos continuar. Bom, galera, eu não vou nem ler o texto, que ele já te diz o que ele quer aqui. Ó. Ele fala aqui acerca da endorfina. Tá? Endorfina. É correto afirmar que esse referido hormônio é produzido no... Isso é direto, né, gente? De forma direta aqui. Tá? Quando a gente fala de endorfina, gente, a endorfina ela é produzida no sistema nervoso central. Tá? Primeiro ponto aqui. Tá? O que a endorfina faz? A endorfina, gente, ela, na verdade, tem vários benefícios. Melhora o sistema imunológico, alivia a dor, estresse, né? Essa endorfina aí, Bom, e ele te diz, né, que é correto afirmar que esse hormônio é produzido no... Então, falou em endorfina, sistema nervoso central, tá bom? Já elimina aqui a letra C, a letra D, né? Bom, e na glândula o quê? Na glândula hipófise, que é a glândula mestre aí, tá bom? Diego, por que não pode ser na glândula tireoide? Né? Tireoide, lembra que falou em tireoide, ele vai te falar de T3 e T4. Lembra que o T3 e T4 eles estão relacionados ao metabolismo. Tá? Acelera ou diminui o metabolismo aí. Bom, lembra de hipertireoidismo e hipotireoidismo. Tá bom? Então não pode ser tireoide. Tá bom? Mas sim na hipófise. Sistema nervoso central, na glândula hipófise. Bem tranquilo, bem direto. Tá bom? Então a alternativa correta aqui, a letra B. Beleza, gente. Bom, galera, espero ter lembrado alguns pontos importantes para vocês, tá? Prova bem tranquila, eu gosto dessas provas do Cesupa. Algumas, assim, eu acho que vem tranquila até demais, mas assim, no geral elas são provas bacanas de se resolver, provas interessantes, tá bom? Se você quer uma revisão antes da tua prova, entre em contato comigo aí pelas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, tá bom? E se você está vendo isso no futuro, em 2025 a gente vai ter um curso específico só do Cesupa, tá bom? Para tu ficares estudando, batendo naqueles assuntos que sempre cai na prova, para quando você chegar na prova tu tá tranquilo, tá bom? Vai ser um curso online, vai estar gravado, vai ficar disponível até o período da prova para vocês, tá bom? Se você está olhando no futuro esse vídeo aqui, tá bom? Então, se gostou, deixa o like, tá? Se não é inscrito, te inscreve. E até a próxima. Um abraço.